Muito bem, queridos, estamos iniciando então mais uma série de mensagens. Nós, desde o começo do ano, nós estamos propondo aí séries que trabalham os valores da igreja. Quem se lembra, no primeiro domingo ali, que nós retomamos ali do nosso recesso, a gente falou sobre a missão da igreja, a visão da igreja e falamos dos valores da igreja. E a partir de então, a cada mês, a gente está trabalhando um valor, Trabalhamos o último mês, falamos sobre o discipulado e agora a gente vai falar sobre o evangelho integral na vida da igreja, Esse é um valor que nós temos e nós vamos entender ao longo desse mês o que significa isso. Qual a importância disso? Para isso eu peço para que todos não faltem, venham, sejam fiéis aí, comprometidos aí com a nossa série. Se você assiste uma série na TV, é ruim quando você fica perdendo, Você perde, você vira uma bagunça, depois você não entende por que está acontecendo aquilo, tal. Então, vamos fazer o mesmo, vamos acompanhar aí o desenrolar de toda a série, que certamente será bênção para a sua vida, para a minha vida, para a vida de toda a igreja. Amém? 3 pessoas só. Amém? Amém. Aumentou para 5. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, viu? Você já conheceu alguém que tinha de tudo? Tinha de tudo na sua vida, tinha uma boa condição financeira, tinha uma carreira profissional consolidada, tinha reconhecimento, influência, prestígio, mas bastava alguns minutos com ela que você percebia claramente que existia um vazio dentro dela. Você já se deparou com pessoas assim? Humanamente falando, a pessoa tinha tudo. Tinha tudo. A gente faz uma brincadeira que a gente diz assim que tem pessoas que elas são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Pessoas que têm tudo, mas você começa a perceber que existe um vazio e que nada consegue preencher aquele vazio. Certa vez eu estava assistindo, já há algum tempo, uma série, sabe essas séries norte-americanas, e mostrava aquelas pessoas que são, como que chama? Não consumistas, são acumuladoras, não sei se já viu. Então tem uma série americana que sempre passa assim, e daí o pessoal que estava fazendo o documentário entrava na casa da pessoa e olhava tudo aquilo e, meu Deus, como que a pessoa conseguiu acumular ao longo da vida tanta porcaria? Tinha de tudo, só não tinha espaço para andar, mas tinha de tudo. Muitas vezes são pessoas que tentam preencher um vazio dentro de si com coisas que, aquilo ali vai me satisfazer. Não, não vai. Aquilo ali vai me preencher. Não, não vai. A própria cultura consumista que a gente vive já vai trabalhar para que você adquira algo maior ou melhor, não é verdade? Sempre que você compra alguma coisa, uma semana depois tem outra coisa melhor. E você fala, puxa vida, eu preciso disso. Mas você acabou de comprar uma coisa agora. Mas é porque a pessoa precisa preencher um vazio que está dentro dela e que ela acha que coisas vão conseguir preencher. Existem vazios que a gente precisa entender, existem vazios que são do tamanho de Deus.
são do tamanho de Deus. E talvez o grande engano do nosso tempo seja imaginar que a gente precisa de mais coisas, quando na verdade a gente precisa de Cristo, porque Ele é suficiente. Ele é aquele que nos ajuda, é Ele aquele que nos sustenta. E quando a gente chega em Lucas 19, que é o texto de hoje, a gente encontra exatamente um homem assim. Minha voz está horrível, né? Meu Deus do céu, ela já não é muito bonita, né? Mas agora eu estou me ouvindo aqui no retorno. Jesus tem misericórdia de vocês, tem que me ouvir, mas vamos lá. O Senhor dê graça que minha voz chegue bonitinha no ouvido de vocês, tá bom? Vamos ler o nosso texto de hoje? Lucas, capítulo 19, Lucas 19, a partir do verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aqui. Então, quando a gente observa essa narrativa aqui, a gente percebe 3 movimentos da graça de Deus. 3 movimentos, mas vamos entender esse cenário que envolve aqui, dessa história. Aqui a cidade é Jericó. Jericó era uma cidade importante, um centro comercial estratégico, uma cidade muito rica, e por ela ali passavam muitos comerciantes, negociadores e viajantes que traziam suas mercadorias ali para fazer dinheiro, enfim, e era exatamente ali que vivia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, como a gente leu em Lucas, era um homem rico e era chefe dos publicanos. É assim que Lucas trabalha. Ele era chefe dos publicanos, um homem muito rico. Um homem muito rico. E ele não era apenas um cobrador de impostos qualquer. Ele era provavelmente um dos homens mais influentes, mais ricos daquela cidade, ao mesmo tempo que era também um dos mais odiados. Lembra Mateus que cobrava os impostos? Aqui a gente tem Zaqueu que estava acima de Mateus. Ele era chefe dos publicanos. E os publicanos eram vistos ali por todo o povo como traidores, porque eles trabalhavam para Roma e enriqueciam às custas do povo. Então era persona non grata. Eram pessoas que não eram bem vistas, benquistas naquele meio. Se você perguntasse ali quem era o homem mais rico daquela cidade, talvez eles apontassem para a casa de Zaqueu. E se eles perguntassem quem é o homem mais odiado dessa cidade, possivelmente eles também apontariam para a casa de Zaqueu. Esse era o personagem dessa noite. Dinheiro ele tinha, mas paz ele não tinha. Riqueza ele tinha, mas a aceitação do povo ele não tinha. Sucesso ele tinha, mas descanso para sua alma ele não tinha. Esse era Zaqueu.
pequeno Zaqueu. E o texto aqui, nos primeiros 4 versos, diz que ele tinha tudo, mas ele estava perdido. E é nesse contexto que Zaqueu então resolve ver Jesus. Ele fica sabendo a respeito de Jesus. Jesus ia passar por ali, e o texto diz que Zaqueu era baixinho, né? Não fala o tamanho dele, mas diz que ele era bem baixinho. Então imagina um baixinho no meio da multidão querendo ver Jesus e não consegue, e ele precisa achar um meio. Existe então da parte dele curiosidade, existe interesse, existe ainda uma vontade de ver Jesus, mas ainda não existia uma rendição por parte dele. Então ele corre e sobe numa árvore. Ele corre e sobe numa árvore. E algo extremamente incomum para o homem, é algo, incomum para o homem rico, famoso. Pensa numa pessoa rica e famosa aí. Então, imagina essa pessoa aí, tendo que subir numa árvore para ver uma outra pessoa. É improvável, né? Ele vai construir um palanque, vai contratar alguma coisa para poder... Mas não é o caso de Zaqueu. Mesmo sendo rico, ele corre e sobe numa árvore. E Lucas está mostrando aqui nesse texto para nós que por trás daquela riqueza existia uma busca. Que por trás daquele sucesso existia um vazio. Porque, convenhamos, para quem é suficiente em si mesmo, para aquele que não precisa de nada porque tem tudo, por que ele vai se dar o trabalho de ver um tal Jesus? Existia um vazio. Por trás daquela aparência bonita, existia uma necessidade. Uma necessidade que o leva a subir numa árvore. E agora eu convido você a pensar quantas pessoas hoje vivem exatamente assim. Conquistaram objetivos, construíram uma carreira, realizaram seus sonhos, construíram um grande patrimônio, mas continuam sem saber quem são diante de Deus. Continuam com um vazio dentro de si, sem perceber quem é o Criador. O dinheiro ele tem e pode oferecer muitas coisas. O dinheiro pode trazer e proporcionar companhias, mas nunca e nem sempre amizades sinceras. Já parou para pensar nisso? E tem algo ainda pior, porque a prosperidade, ela não resolve o problema do pecado. A prosperidade, o sucesso não resolve o problema do coração. E essa busca a gente percebe lendo as Escrituras que ela percorre toda a Bíblia. Lembra lá, após a queda, o ser humano passou a procurar satisfação longe de Deus. Gênesis 3:8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Adão se esconde. Se a gente for adiante e ver a história de Babel, quando eles constroem a torre de Babel, eles querem o quê? Alcançar os céus. Ou seja, eles querem preencher o vazio que existe dentro deles por causa do pecado. E eles acham que construindo eles conseguem chegar mais perto de Deus. O próprio povo de Israel constantemente buscava ídolos para si, para tentar preencher um vazio que existe dele. Lembra quando Moisés sobe no monte para orar? Moisés está demorando, deve ter morrido lá em cima, vamos lá e convencem Arão a construir um bezerro de ouro. Pega a joia de todo mundo aí, vamos derreter e vamos fazer um bezerro de ouro. Tamanha era a necessidade que eles tinham de um Deus para adorar. O vazio que existia dentro deles era do tamanho de Deus. Ou seja, nada que você colocar lá dentro vai preencher, sempre vai ficar um vazio.
Mas quando Deus preenche, Ele completa todo aquele espaço. A humanidade continua vivendo nos nossos dias para preencher o coração. Preencher o coração, como eu falei no início aqui, pessoas que são consumistas e não conseguem se controlar, elas precisam preencher um vazio. Às vezes você olha assim e você fala, mas você precisava comprar isso? Olha, precisar. Não, mas estava tão barato. Mal a pessoa sabe que aquela ação é uma resposta da sua própria vida, dizendo, eu preciso preencher com alguma coisa. Santo Agostinho, ele tem uma frase que diz, nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Nos fizeste para ti, o Senhor nos fez para o Senhor, e inquieta está a nossa alma, ao ponto de eu preciso correr até encontrar o Senhor. E quem não encontra o Senhor vai colocar coisas no lugar para poder preencher. Se nós lermos o nosso texto, a gente vai ver que existe um Salvador que busca o que está perdido, a partir do verso 5. Ali no verso 5 ele diz, Jesus para e olha para cima. Jesus para e olha para cima. Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Imagina o impacto. Zaqueu só queria ver. Zaqueu não queria conversar com Jesus. Zaqueu não queria buscar Jesus. Ô Jesus, preciso trocar uma ideia contigo. Ô Jesus, vem falar comigo. Não. Ele subiu para ver. E de repente Jesus se aproxima, olha para cima e fala, Zaqueu, desce daí. Zaqueu conhecia Jesus, mas a surpresa dele foi ao descobrir que Jesus também o conhecia. Olha que legal, Jesus o conhecia o seu nome, conhecia o seu passado, conhecia a sua culpa, conhecia toda a sua vergonha, conhecia os seus pecados, e mesmo assim, Ele nos chama. Isso se chama graça. Se chama graça. E da mesma forma que o Senhor Jesus conhecia Zaqueu, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece você, Ele sabe exatamente como você vive. Jesus não espera Zaqueu descer e se aproximar dele. Não, Jesus ele toma a iniciativa, eu quero ficar na tua casa, desce aí que eu vou na tua casa. Eu quero estar com você. Jesus precisava passar por Jericó, porque ele precisava encontrar Zaqueu. Nos lembra um outro texto, lá em João 4:4, era-lhe necessário passar por Samaria. Quem se lembra desse texto vai lembrar da mulher lá no poço, lembra? A mulher samaritana no poço. No nosso estudo bíblico aqui, eu estava contando essa história, o povo, aliás, para os adolescentes eu falei também, eles tinham que atravessar a região de Samaria, mas a rixa que o povo tinha com os samaritanos era tão grande, que eles ou iam até o Jordão, ou iam pelo mar Mediterrâneo, faziam a volta para chegar na Galileia, para não passar por dentro de Samaria. Tamanho era aquele asco, né? Esse povo é impuro, não podemos nos misturar. E o texto diz ali que era-lhe necessário passar por Samaria. Por que era-lhe necessário passar por Samaria? Porque Jesus precisava ter encontro com aquela mulher que estava no poço ao meio-dia. Então Jesus, ele é intencional. Ele foi intencional com a mulher samaritana, ele foi intencional com o Zaqueu, ele é intencional com cada um de nós. Precisamos lembrar
que a salvação sempre começa em Deus e não no homem. Sempre começa em Deus e não no homem. Se nós olharmos ali Lucas capítulo 15, alguns versos, a gente vai ver algumas parábolas. 15:4 ali, a gente vai ver a parábola da ovelha perdida, que diz que ele vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. No 15:8 a gente vê a parábola da dracma perdida, e ele diz, procura atentamente até encontrá-la. E depois lá no 15:24, a parábola do filho perdido, ele estava perdido e foi achado. Ou seja, agora em Lucas 19, no nosso texto de hoje, mostra o próprio pastor buscando a ovelha, Zaqueu. E Lucas 19, na realidade, é Lucas 15 em ação. Lucas 19 é Lucas 15 em ação. Porque muitas pessoas dizem, e a gente usa às vezes essa frase, né? Que de certa forma, ok, mas ela está errada. Que a gente diz, eu encontrei Jesus. Mas biblicamente falando, a verdade é que Jesus encontrou você primeiro. Ele te encontrou. Ele te atraiu. A fé é uma resposta. A graça foi iniciativa. A nossa fé em Jesus é a resposta a essa graça que nos alcançou. Nos versos 8 ao 10, a gente vê que uma vida transformada, ela é transformada pelo senhorio de Cristo. No verso 8 diz, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Observe, meu irmão, minha irmã, Jesus não ordenou isso. Jesus pediu para ele, falou, agora você pega as tuas coisas aí, divide e devolve para quem você fez coisa errada. Ele pediu isso? Não, ele não pediu. Ele não ordenou isso. Zaqueu faz espontaneamente. Zaqueu faz espontaneamente. Por quê? Porque o seu coração mudou. O seu coração mudou. Quando Cristo alcança o coração, muda a nossa relação com Deus. Quando Cristo muda o nosso coração, muda a nossa relação com o dinheiro. Quando Cristo alcança o nosso coração, muda a nossa relação com as pessoas. Muda a nossa relação com a justiça. Tudo muda. Tudo se transforma. Não porque encontrou uma nova religião, mas porque encontrou um novo Senhor. Lembra? As pessoas atribuem as coisas como suficiente para saciar todos os seus desejos, e depois ela percebe que não é. Ou seja, aquelas coisas se tornam senhor da sua vida, e a pessoa vive em função daquilo. Mas quando eu entendo que aquilo não pode ser o meu senhor, e eu encontro o verdadeiro Senhor, tudo muda, tudo se transforma. Zaqueu encontrou o Senhor. E a nossa série de mensagens, que tem como tema o alcance do Evangelho, nos mostra nessa primeira mensagem que tudo começa quando o Evangelho alcança o nosso coração. Quando o Evangelho alcança o nosso coração. Mas detalhe, ele não termina no coração. Ele começa quando alcança. Porque quando ele alcança o nosso coração, o que vem na sequência é ele alcançar a nossa casa, ele alcançar os nossos relacionamentos, ele alcançar as nossas prioridades, o nosso trabalho, os nossos recursos, a nossa missão. Tudo é alcançado, mas primeiro ele alcança o nosso coração. Porque Cristo não quer apenas uma parte da sua vida. Cristo reivindica toda a vida.
Cristo reivindica toda a sua vida. Eu sempre dou aquele exemplo da televisão, né? Vocês estão cansados de ouvir, já contei isso várias vezes. Você compra uma TV de 60 polegadas e quando você vai retirar, você retira uma de 30, de 20, de 14 polegadas. Você fica, poxa vida, mas eu comprei a de 60. Está me entregando uma de 14? Como assim? Que injustiça é essa? A gente faz a mesma coisa com Deus. O sacrifício da cruz foi pela nossa vida inteira, mas a gente entrega só partes da nossa vida. Senhor Jesus, cuida aqui da minha vida emocional, mas deixa a minha vida financeira, que eu fiz MBA, eu manjo, eu entendo das coisas, deixa que eu cuido. Senhor Jesus, cuida aí dos meus filhos, porque as minhas emoções cuido eu, afinal de contas eu já sou experiente. A gente faz isso, a gente compartimenta a nossa vida e delimita para Deus o que Ele vai cuidar. Está errado. Jesus não é o nosso Senhor quando a gente faz isso. Lembra aí o pessoal que gosta de história, né? Os senhores feudais, lembra? Tinha o feudo, ele era o dono. Ele mandava. E Ele decidia todas as coisas. Quando a gente fala que Jesus é nosso Senhor, a gente está dizendo, Senhor Jesus, está aqui a minha vida, faz dela o que o Senhor quiser. Ele é meu Senhor. E daí, quando Ele é o nosso Senhor, quando a gente encontra esse Senhor, aí as nossas prioridades, elas mudam. Porque Ele é suficiente. No verso 10 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse, podemos dizer que é o resumo da história de Zaqueu. É o resumo da missão de Jesus ali. É o resumo do Evangelho. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na cruz, Jesus assumiu o lugar dos perdidos. E na ressurreição, abriu o caminho para que eles fossem encontrados. Cristo veio buscar, Ele veio salvar, Ele veio restaurar. Às vezes a gente quer ficar só com Jesus que salva, né? Às vezes Jesus, Ele me salvou, isso é suficiente para mim. Mas a gente esquece que Ele veio nos buscar, nos salvar e nos restaurar. Restaurar as nossas prioridades. E eu te pergunto, talvez a gente possa te perguntar assim, mas você tem procurado Jesus? Eu acho que nós poderíamos mudar essa pergunta. Nós podemos perguntar, será que Jesus já encontrou você? Será que Jesus já encontrou você? Será que Ele já chegou para você e falou, fulano, desce daí porque eu quero ir para a tua casa. E esse encontro gera transformação em nós. Será que isso já aconteceu comigo e com você? Porque lembra? O encontro com Jesus foi transformador na vida de Zaqueu. O encontro com Jesus, que nós devemos ter com Jesus, precisa ser transformador. Porque senão essa presença não mudou nada, não fez efeito nenhum na tua história. Ele veio para salvar, buscar, salvar e restaurar. Como igreja, a gente vai estar nesse mês refletindo sobre isso. Sobre o Evangelho integral, que alcança todas as áreas da minha vida. Que alcança todos os ambientes da minha vida. E eu te pergunto, existe alguma área na tua vida que ainda não foi entregue ao senhorio de Cristo? Porque é disso que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando de uma fé integral,
que começa quando o nosso coração é alcançado pelo Evangelho, que quando Cristo alcança o coração, tudo na minha vida começa a mudar e ganhar de fato vida verdadeira, vida que faz sentido. É assim que o Evangelho que nós encontramos aqui alcança o coração. É assim que começa uma vida diferente. Lembra? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É dessa transformação que a palavra está dizendo. Mas talvez você me pergunte, pastor, como é que é isso na prática? Como é que eu consigo viver? Porque é fácil olhar para Zaqueu e pensar, claro, ele devolveu o dinheiro, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha realidade? E a grande questão, meu querido, minha querida, é que não interessa o que Zaqueu fez. A pergunta que nós devemos fazer é: o que mudou Zaqueu? O que mudou em Zaqueu e que talvez precisa mudar em mim? O que Zaqueu viu? O que Zaqueu presenciou que transformou a vida dele e que eu preciso olhar para Jesus e falar: Senhor, minha vida não pode continuar da mesma forma. O que mudou em Zaqueu que talvez precisa mudar em mim? Perceba ali que Jesus não pediu o dinheiro dele. Jesus não exigiu restituição. Ele não estabeleceu uma lista de normas, de tarefas para Zaqueu. O que aconteceu foi algo muito mais profundo. O coração de Zaqueu mudou. E quando o coração muda, as evidências começam a aparecer. Quando o nosso coração muda, tudo ao redor começa a mudar e apareceu. No caso aqui de Zaqueu, a mudança apareceu de forma como ele lidava com os seus recursos. Ele reconhece que ele tinha extorquido, que ele tinha feito muita coisa errada, e ele automaticamente decide: eu vou devolver muito mais do que eu tirei para todos aqueles que fizeram, que eu fiz coisa errada. Partiu dele, porque o dinheiro era justamente a área da vida dele que antes era governada pelo pecado. E agora, nesse encontro com Jesus, tudo muda. Então, a pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é outra. A pergunta é: o que hoje revela quem governa o meu coração? Você já parou para pensar nisso? O que hoje governa o seu coração? Às vezes, a soberba, às vezes o orgulho, às vezes a ingratidão. E talvez Jesus não esteja pedindo para que hoje você devolva dinheiro para alguém. Talvez não seja o seu caso. Mas talvez existam outras áreas onde o arrependimento ele precisa existir e se tornar visível na tua vida. Talvez alguém aqui, a transformação precisa aparecer na forma de um pedido de perdão. Talvez você sabe que errou, sabe que machucou alguém, sabe que as suas palavras feriram, mas continua esperando que outra pessoa tome a iniciativa por causa do seu orgulho. Quando Cristo governa o coração, o orgulho perde força. Talvez para outras pessoas a transformação precisa aparecer na honestidade. Uma prática errada no trabalho, uma mentira que se tornou rotina, uma vantagem obtida de forma indevida. Pode ser o caso. Algo que ninguém vê, mas Deus vê. Mas Deus vê. Talvez para alguém
a mudança precisa aparecer num relacionamento quebrado. Há anos que você está sem conversar com essa pessoa. Há anos que você vai alimentando um ressentimento. Há anos carregando mágoas que transformam muros ao seu redor. Traumas sofridos, às vezes até na infância, e que até hoje você carrega por falta de perdão. Percebe quantas coisas precisam passar por uma transformação na vida da gente? Talvez uma dessas coisas que eu falei seja a tua realidade. Não sei. E aí, o que você precisa apresentar para o Senhor e falar: Senhor, isso aqui precisa estar debaixo do teu senhorio. Eu preciso que o Senhor governe essa área da minha vida. Eu preciso que o Senhor sustente a minha vida. Talvez o Espírito Santo está falando com você hoje. Chegou a hora de derrubar esse muro. Chega, para. Vamos reconstruir essa vida sem esse muro. Talvez para algumas pessoas pode ser até questão financeira, a forma como você administra os seus recursos, e que você precisa falar: Senhor, eu preciso que o Senhor governe a minha área, essa área na minha vida. Porque o dinheiro não é apenas uma questão financeira. Muitas vezes ele ocupa o trono do nosso coração. Talvez a mudança precise ser nas suas prioridades. Porque algumas pessoas afirmam que conhecem o Senhor, né? Conhecem Jesus. Mas engraçado que conhece Jesus, mas esse Jesus não influencia a sua agenda. Porque você nunca tem tempo para esse Jesus. Esse Jesus não influencia o seu casamento. Mas você conhece o Jesus. Você teve um encontro com Jesus, mas nada mudou. Suas amizades, suas feridas, a forma como você trabalha, a forma como você trata as pessoas, são várias formas, são várias áreas da nossa vida que a gente precisa submeter ao Senhor. Porque quando Cristo de fato reinar na tua vida, governar o seu coração, alcançar o teu coração, Ele vai tocar em todas as áreas da tua história, da tua vida. Porque Ele veio para buscar, salvar e curar. Tem uma ilustração. Em determinado momento da minha vida, da minha caminhada, já com muitos anos de caminhada de fé, liderança, um momento em que já estava servindo a igreja há muitos anos, e eu precisei fazer uma oração muito sincera. Eu disse: Senhor, assuma o controle da minha vida. Senhor, assuma o controle da minha vida. Apaga tudo aquilo que eu já aprendi, mas que eu nunca vi. Me ensina tudo novamente. Isso aconteceu na minha história. Abri mão de tudo aquilo que eu já havia construído, tudo aquilo que eu já havia aprendido, e falar: Senhor Jesus, me ensina como se eu estivesse aprendendo tudo zero. Porque eu reconheço que tudo aquilo que eu sabia, vivia, aliás, conhecia, aprendi, eu nunca vivi. Mesmo anos de igreja, mesmo anos exercendo liderança, cargos na igreja, eu tive que reconhecer e falar: Senhor, apaga tudo. Zera aí. Os adolescentes que gostam de videogame, né? Reseta aí. Vamos começar do zero, vamos começar tudo de novo aí. Mais ou menos isso. Eu precisei fazer isso, porque naquele momento eu percebi que o que eu vivia era incompatível
com uma pessoa que teve um encontro genuíno com o Senhor. E eu precisei reconhecer e mudar. Não basta conhecer versículos, não basta conhecer a respeito de Jesus. Nós precisamos deixar com que Ele governe de fato a nossa história. Então talvez não seja questão de conhecimento, de mais informações, seja uma questão de rendição, de falar: Senhor, eu me rendo diante do Senhor, eu me submeto ao Senhor, porque hoje eu entendo esse encontro com o Senhor. Eu entendo que esse encontro contigo transforma, e eu não estou sendo transformado porque eu não quero me encontrar contigo. Eu quero ouvir falar do Senhor, eu quero conhecer as tuas histórias, mas eu não quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. É isso que a gente fala com os nossos atos, quando a gente não deixa com que o Senhor governe a nossa vida. Jesus está pedindo entrega, porque isso que aconteceu aqui na história de Zaqueu, um encontro que mudou o rumo da história, é exatamente aqui que começa o Evangelho integral, que é um dos valores da nossa igreja. Não quando Cristo ocupa um espaço, mas quando Cristo ocupa, já tirou outra imagem, né? Mas ocupa o trono. Quando Cristo ocupa o trono, isso muda totalmente a nossa vida, a nossa história. Porque muitas vezes nesse trono é a gente que está sentado nele, sem perceber. É a gente que está sentado nele. E nada se transforma, nada muda, porque tudo tem que acontecer do jeito que eu quero, porque tudo tem que ser do meu jeito. E quando Cristo ocupa, Ele assume o trono e Ele transforma toda a sua realidade. Existe alguma área na sua vida que não foi entregue ao senhorio de Cristo? Ele quer alcançar o teu coração nessa noite. Ah, mas eu já estou há tanto tempo na igreja, e quem está perguntando isso? A pergunta acho que foi essa. A pergunta foi: o que na sua vida precisa ser entregue ao senhorio de Cristo? E só você sabe. Só você sabe. Aquilo que talvez ainda falta para você entregar. Eu queria te convidar a ficar em pé. E eu quero... A gente já vai participar da ceia do Senhor. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor, sem religiosidade, sem hipocrisia, porque a gente é bom nisso. A gente é bom para mascarar as coisas, né? E talvez o momento hoje seja para você e Deus, só Deus, Ele ouve o teu coração. Você chegar para o Senhor e falar: Senhor Jesus, eu não quero que o Senhor só faça parte da minha vida. Eu quero que o Senhor seja Senhor de fato da minha vida, de todas as áreas da minha vida. Desde a área financeira, a sua área emocional, espiritual, todas as áreas. Os seus relacionamentos, em tudo. Eu quero que você faça essa oração. Aí no seu coração, não se importa com nada que estiver acontecendo à sua volta. Porque agora interessa aquilo que você vai falar para o Senhor. E acredite, todos aqui têm algo a dizer ao Senhor. Todos aqui têm algo a apresentar ao Senhor.
Pedrinho, coloca aquela música do início, por favor. Eu quero deixar um tempo para que você faça essa oração. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui juntos em família, Senhor, e eu quero orar, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Senhor, cada um aqui tem algo dentro de si que precisa apresentar ao Senhor agora. E eu te peço, Deus, ouve, Senhor, a oração do coração de cada um aqui. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha promover realmente esse encontro, porque a gente viu que o Senhor foi atrás de Zaqueu, o Senhor foi atrás da mulher samaritana, o Senhor vem atrás de nós, o Senhor nos procura, nos encontra. Senhor, promove esse encontro verdadeiro com cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que vão assistir pela internet, Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, se manifesta, Pai. Se manifesta e mostra o teu poder. Revela ao coração de cada um aqui, Senhor, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que nós estamos assumindo o controle e não queremos abrir mão, aquilo que a gente tem assumido como nosso, mas quando a gente tem um encontro com o Senhor já não é mais nosso, é do Senhor. Pai, em nome de Jesus, promova essa transformação, ó Deus, na vida de cada um aqui, Senhor. Senhor, não deixa ninguém sair daqui, Senhor, sem levar esse toque do Senhor. E esse toque que vai nos levar a tomar um posicionamento, a nos colocar diante do Senhor em rendição, abrindo mão dos nossos interesses, abrindo mão do nosso orgulho, abrindo mão da nossa soberba, abrindo mão de tudo isso que atrapalha, Senhor. Pai, nós somos uma família, nós somos um corpo e o Senhor quer promover esse corpo, esse povo, um povo que vive em união, que vive transformado. Esse é o povo, não é um povo perfeito, mas é um povo transformado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Por isso eu te peço em nome de Jesus, toca na vida de cada um aqui, Senhor. Troca o nosso coração, tira o nosso coração duro de pedra, Senhor, e nos dá um coração de carne, um coração sensível, um coração ensinável, um coração que se rende, um coração que reconhece, um coração que diz: eu não sou nada, mas eu preciso do Senhor. Deus, faz isso na vida de cada um aqui, Senhor, nessa noite. Transforma, Pai. Transforma a realidade de cada um aqui, Senhor. Pai, muda a mentalidade, Senhor, metanoia, mudança de mente, faz isso na vida de cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa sair daqui sem esse toque do Senhor. Nos convença, Deus, nos mostra onde estamos errando e transforma as nossas vidas, Senhor. Faz isso, Deus, faz isso em cada um de nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.